No dia de hoje, Donald Trump publicou em sua rede social que um reset poderoso está a caminho do mundo. E não só isso. Nesse mesmo dia em que ele publicou isso, ele também se reuniu com banqueiros devido a uma nova ameaça ao sistema financeiro global, a uma nova ameaça de crise que pode nos levar a um grande reset. Várias coisas estão acontecendo neste momento a respeito de alienígenas, a respeito de demônios, a respeito da própria mudança do sistema mundial. E eu quero mostrar para você como há um clipe que foi lançado recentemente por Kanye West que nos traz muitas mensagens que também estão ligadas a esse reset que Trump está anunciando. O nome do clipe é Father, aonde várias coisas bizarras começam a acontecer dentro de uma igreja. E os principais símbolos eu estarei mostrando para você. Algumas coisas aqui nesse cenário se parecem muito ingênuas, mas na realidade são carregadas de significado que nós desvendamos através da numerologia oculta cabalística. Por exemplo, nós vemos aqui que há uma senhora fazendo crochê. Na gematria, a sentença crochê possui o valor 33. Veja outras sentenças que também possuem o mesmo valor. Engano possui o valor 33. Demoníaco também possui o valor 33. E Grace, ou seja, os alienígenas da maneira como o sistema vem nos apresentando, essa sentença também possui o valor 33 e este clipe falará muito a respeito dos alienígenas. Outra sentença que também possui o valor 33 é Guerra Final, ou seja, tudo que nós estamos vendo aqui tem a ver com a Guerra Final, tem a ver com o Apocalipse. Temos também outro código que chama a atenção, que é a presença de Michael Jackson na sala. E bem, este é mais um código que, para quebrar, nós iremos utilizar a gematria. Dentro da gematria, o nome Michael Jackson possui o valor 69, que é um código de poder para os ocultistas. E veja só que interessante. Existem outras sentenças que, assim como Michael Jackson, também possuem o valor 69, como ameaça nuclear, que é basicamente o que nós estamos ouvindo bastante nesses últimos tempos, o que vem sendo usado até mesmo para desestabilizar a economia mundial, com toda essa situação envolvendo o Irã, o Estreito de Hormuz e etc. Outra sentença que também possui o valor 69, assim como o código Michael Jackson, é 4 cavaleiros. E a Bíblia nos apresenta os 4 cavaleiros do Apocalipse como um sinal do juízo, como um sinal do fim. E nesse clipe, um dos cavaleiros vai aparecer. Nós temos também a sentença pós-humanismo, que é justamente aonde eles desejam chegar com o projeto transhumanista, com a marca da besta. Eles desejam criar uma nova espécie, uma espécie completamente diferente da criação do Altíssimo. E por último, outra sentença que também possui o valor 69 é tripla hélice do DNA. Eu já mostrei inclusive para você que não apenas existem rituais que foram feitos, até mesmo há um estudo lá na Sociedade Desperta falando a respeito disso, mas também existem patentes onde eles dizem claramente que muitas das experiências genéticas que foram feitas nos últimos tempos têm a ver com a criação de uma terceira hélice no DNA. Essa terceira hélice poderia melhorar os seres humanos e até mesmo a expectativa deles é que ela possa nos levar à imortalidade. Passando mais adiante no clipe, nós vemos um cavaleiro entrando na cena. E por que nós sabemos que é um cavaleiro? Porque eles fizeram questão de montar ele com uma armadura de cavaleiro. E ele está sentado em um cavalo negro. Ou seja, é uma referência clara ao texto do Apocalipse quando nos apresenta o cavaleiro negro. E eu quero ler para você exatamente o que esse texto nos apresenta e se ele tem alguma coisa a ver com o que nós estamos passando agora ou com o que nós iremos passar muito em breve.
Apocalipse, capítulo 6, do versículo 5 ao 6, diz: Então o Cordeiro quebrou o terceiro selo, e ouvi o terceiro ser vivo dizer: Venha! Olhei e vi um cavalo preto. O seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Ouvi o que parecia ser uma voz, que vinha do meio dos 4 seres vivos e dizia: Meio quilo de trigo custa o que vocês ganham num dia inteiro de trabalho, e 1,5 quilo de cevada custa a mesma coisa. Não misturem água no vinho, nem falsifiquem o azeite. Ou seja, esse texto, quando nos apresenta aqui a chegada do Cavaleiro Negro, que é justamente o que os ocultistas estão nos transmitindo neste clipe, é a chegada da crise, é a chegada da fome, é a chegada da superinflação. E Trump, no dia de hoje, 10 de abril, nos disse que um grande reset está chegando. Ele se reuniu com banqueiros para tratar a respeito de uma ameaça à economia. E quando nós enxergamos o cenário que nós temos hoje no mundo, a própria ONU já falou que nós estamos entrando aí em um momento de apreensão, porque o mundo inteiro pode sofrer com a fome por conta dessa crise que foi gerada através da guerra que começou na região do Estreito de Hormuz, porque o Estreito de Hormuz foi fechado. Nós vemos que o sistema está deixando todas as pistas de que essa crise econômica está chegando e de que ela será brutal. E eu digo mais, no próprio ocultismo, eles têm a visão de que para entrar na nova era de Horus, para entrar na nova era de Maitreya, para entrar na nova era do Anticristo, o mundo precisa ser banhado em sangue. E eles usarão de vários meios para isso. E com toda certeza, uma desestabilização do sistema mundial, a chegada da fome, a chegada da superinflação, será um dos meios para que eles possam obter esse sacrifício, esse sangue, oferecer almas aos demônios, como eles sempre fizeram antes de grandes eventos, quanto mais do maior evento de todos para eles, que é a chegada da nova era do Anticristo. Temos também o momento em que 2 freiras estão reunidas, estão abraçadas, e a polícia entra e pega uma dessas freiras e leva embora. Isso é muito interessante porque nos é dito no livro de Mateus que no fim dos tempos, na vinda do Filho do Homem, estarão 2 no campo, um será levado e o outro deixado. Muitas pessoas associam isso ao arrebatamento, mas não tem nada a ver com arrebatamento, até porque o arrebatamento é no fim da tribulação. Esse texto está nos falando a respeito de um ser levado e outro deixado, está nos falando a respeito da morte. Tanto que quando nós lemos o contexto inteiro do texto, nós vemos que aqueles que foram levados nos tempos de Noé foram levados pelo dilúvio, foram levados pela morte. Então assim também será na vinda do Filho do Homem. Muitos serão levados para a morte, muitos serão perseguidos. E essa perseguição, inclusive, é interessante porque a freira, ela sai antes da manifestação dos demônios, antes da manifestação dos alienígenas. E isso nos mostra como a chegada dos demônios está diretamente ligada com a perseguição da igreja. Temos também um homem que, na cena, ele aparece primeiro com um deck de cartas e fica brincando com esse deck de cartas. Então aqui nós temos mais um código dentro da gematria e eu coloco para você algumas correspondências do que isso quer dizer dentro da numerologia. E também ele segura um livro em chamas, e este também é um código dentro da gematria que eu coloco para você. Outro momento que eles trazem um código, e desta vez de uma maneira ainda mais escancarada, é com uma mulher vestida de branco, e ela possui o número 40 em sua roupa. Algumas das sentenças que possuem o valor 40 na gematria são: invasão alienígena, forças das trevas, é justamente disso que se tratam os alienígenas, blasfêmia e o fim está próximo.
E falando em alienígenas, nós vemos os astronautas aparecendo na janela deste templo e apontando para um OVNI que primeiro paira no céu, mas não se manifesta. Ele apenas se mostra e mais à frente ele irá se manifestar. Mas aqui a imagem que nos passa é justamente que serão os astronautas, que será a NASA, que irá conduzir essa apresentação para a humanidade. Um pouco mais adiante, vemos uma mulher com um rosto felino, um rosto híbrido de humano com um animal. E isso é muito interessante porque a Bíblia nos diz que, assim como nos dias de Noé, também será na vinda do Filho do Homem. E nos tempos de Noé, os relatos históricos são vastos de que houve uma grande contaminação genética. Haviam híbridos, haviam gigantes, enfim. E assim também será hoje. Alguns experimentos ainda são feitos de maneira secreta, os chamados Black Projects, né? Desde o século XX, experimentos genéticos secretos são feitos. Hoje, alguns deles estão vindo a público com clonagem de animais e até mesmo com a mixagem de DNA humano com o DNA de animais, com a desculpa de que isso irá prolongar a nossa vida, melhorar a nossa saúde, tornar os seres humanos mais fortes. E bem, nós estamos vivendo a era da contaminação, a era das blasfêmias, a era da revelação, aonde o diabo vai tentar perverter a obra do Criador de todas as maneiras. E um dos modos que ele vai usar para isso é justamente a contaminação genética. E passando mais adiante, nós temos o ápice deste trailer, aonde o Kanye West, sentado ali no meio deste templo, é abordado por dois astronautas. Ao fundo, nós vemos que um outro alienígena vem e uma nave espacial está agora visível. Antes ela pairava no céu, mas agora ela parou. Eles se manifestaram. E os astronautas abordam o Kanye West, tiram a máscara de humano dele e o levam, mostrando para nós que estes ditos extraterrestres estão muito mais próximos do que imaginamos. Na realidade, quando nós estudamos a história, nós vemos que eles sempre estiveram aqui, que eles nunca foram embora. Quando nós estudamos as sociedades secretas, nós vemos que eles sempre adoraram os extraterrestres, até utilizaram o nome extraterrestres para adorar esses seres. Só que agora nós estamos chegando no momento em que as profecias irão se cumprir e as profecias nos dizem que estes seres com aparência semelhante a rã, que esses espíritos imundos irão enganar a humanidade e até mesmo conduzir a humanidade para se rebelar contra o Criador. Então, é justamente isso que eles estão nos apresentando aqui. Eles estão nos apresentando a rebelião ao Altíssimo. No fim do clipe, é interessante eu trazer também essa observação, a cruz entra em cena. E no momento que a cruz do Messias entra em cena, todos saem da sala, todos saem do templo. Bem, essa é uma mensagem muito clara. Essa é uma guerra contra o Criador. Essa é uma guerra contra o Altíssimo. Essa é uma guerra contra a verdade. E nós estamos nos encaminhando para a segunda vinda do Messias. Eu acredito que ainda temos aí, talvez, algumas décadas ou talvez alguns anos. Só o tempo nos dirá isso. Mas eles mesmos não escondem mais que a vinda do Mestre está próxima, porque nós estamos aí vivendo o limiar da grande tribulação e a grande tribulação é um dos sinais da segunda vinda. Todo esse estudo foi feito utilizando da nossa calculadora de numerologia oculta cabalística, o Gematrium, que você também pode adquirir entrando no plano anual da Sociedade Desperta, que estará disponível até amanhã, dia 11 de abril de 2025, até as 11h59. Até 1 minuto antes da meia-noite o link vai estar disponível. Deu 1 minuto antes da meia-noite ali, nós estaremos tirando o link do ar. Não estaremos mais abrindo vagas para novos membros, apenas no futuro, e não há data definida para isso. A gente está deixando mais um dia aqui de oportunidade para que todos possam ver o vídeo. A gente sabe que a gente pegou todo mundo de surpresa aqui com esse anúncio. Então a gente está deixando o máximo de oportunidades possíveis para que os irmãos possam estar conosco lá. Entrando na Sociedade Desperta no plano anual,
você vai estar pagando R$ 365 por ano. São 12 meses por 365, é basicamente R$ 1 por dia de trabalho, menos que um café por dia, para poder receber estudos exclusivos, pesquisas profundas, a nossa calculadora de gematria. Você também receberá um curso lá dentro, que eu vou soltar todos os meses informações lá, dentro do laboratório Gematrium. Você vai receber cifras extras, vai receber bancos de dados extras, para que você faça suas próprias pesquisas. Todo mês, no plano anual, você recebe um e-book com estudo bíblico profundo. Então, são muitos benefícios, fora que sempre que sai um vídeo lá dentro, você recebe de maneira imediata. Então, não perca essa oportunidade. A gente vai deixar até amanhã a comunidade no plano anual aberta. Depois de amanhã, depois do dia 11, vão acabar as vagas e a gente vai abrir só em um próximo período. E como eu disse, não há data definida para isso. E é claro, meus irmãos, temos também a opção da comunidade no plano mensal, que não tem a calculadora de gematria, não vai ter o curso de gematria, não vai ter os e-books, mas vai ter as mesmas informações que o pessoal do plano anual vai ter. Então, vai ter os estudos profundos, vai ter o Decifrando INWO, vão ter os relatórios semanais, que são basicamente vídeos que a gente faz aqui no Matrix Mundial, porém exclusivos na plataforma, com pesquisas profundas, e não só vídeos, textos também, áudio, enfim. Fora isso, nós também estamos disponibilizando no plano mensal os vídeos banidos das plataformas como o iPad Gold 2, por exemplo. Então, aproveite. Entrando tanto na anual quanto na mensal, você recebe muitos benefícios e você financia a continuidade do trabalho aqui do Matrix Mundial. Nos últimos dias, nós estivemos enfrentando problemas aqui com o computador, com erro de memória kernel, e agora nós precisamos atualizar o computador, comprar mais memória RAM, e mais memória RAM, no caso, são mais 16 GB de memória RAM para que a gente possa fazer as edições aqui, e só isso é R$ 1.100, R$ 1.200. Fora isso, nós precisamos de um SSD novo, já é quase R$ 600, precisamos de uma fonte melhor, já sai ali em torno de R$ 700. Então, tudo são custos, meus amados. A gente precisa melhorar aqui o equipamento, fora os custos mensais que a gente tem e anuais também, para manter toda a máquina do Matrix Mundial girando, como a gente já apresentou aqui para vocês. Então, você que vai entrar na comunidade fechada, você vai receber muitos benefícios, mas não só isso, você também estará financiando a continuidade deste trabalho. Até porque, sem o computador funcionando, não tem como fazer os vídeos, né? É isso, meus amados. Aproveitem. Amanhã, 1 minuto antes da meia-noite, o acesso para o plano anual irá sair do ar.